Eu não vejo, né? Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira com lei. Todas as segundas, 20 horas. Sempre com um assunto importante, atual. Junto com vocês, meus amigos que me seguem aqui no nosso Facebook, na página Carlos Hayashida, e também os seguidores do meu convidado de hoje, meu amigo, professor Hélio Ramos, o qual admiro muito, aprendi muito. Ainda novo, já vi atuação bastante do direito eleitoral que o doutor Hélio Ramos tem. Já atual presidente do estágio do exame da ordem, conselheiro nosso hoje, desde 2001, já dentro da nossa OAB, trabalhando em prol da nossa categoria, professor na Unic de Direito Penal, Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Desde do anúncio da nossa live, professor, me autorize falar assim pela admiração que a gente tem por você e pela amizade que nós temos. Mas vários alunos já comentando, fazendo referência à sua pessoa, inclusive elogiando o convite acertado que eu fiz de chamar, e nessa rodada de live que a gente vem fazendo sobre o direito eleitoral, não poderia deixar de faltar a sua presença junto com a gente. Então, desde já, me sinto muito honrado com a sua presença aqui na nossa live, usufruir um pouco do seu conhecimento, principalmente nesse assunto que, desde quando eu comecei a atuação em direito eleitoral, tinha a sua pessoa aí como referência e vi atuando muito quando a gente atuava politicamente, não juridicamente, mas politicamente apoiando, e já vendo a sua atuação junto de outras campanhas desde quando era menino. Então, fico muito feliz em ter o doutor aqui junto comigo, passando as informações para os meus seguidores e para os seus também que estão acompanhando ao vivo a nossa live. Doutor Hélio, mais uma vez, obrigado, e está contigo a palavra. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui nesse momento conversando sobre direito eleitoral. Sempre que faço um artigo, sempre que faço uma palestra, eu sempre coloco que é um dos assuntos do direito que sempre me atraíram desde que eu comecei a fazer o direito. E quando o Carlos me chamou para vamos fazer uma live sobre alguns pontos aí da eleição, a mudança, pandemia, registro de candidatura e tal, eu falei, olha, é muita coisa para a gente falar, mas a gente pode conversar, fazer um bate-papo bem informal. Esse é o objetivo aqui, trazer algumas informações. Nós temos aí a emenda constitucional 107, que modificou o processo eleitoral desse ano, especificamente por conta da pandemia, uma situação triste que está assolando o nosso país. Mas eu queria retribuir as palavras gentis que o Carlos Hayashida colocou para mim. Algumas coisas não são devidamente verdadeiras. Alguns alunos não gostam de mim, não, Carlos. O pessoal falava que eu tinha um jeito muito duro, falava muito ríspido com o pessoal, mas às vezes a gente consegue lembrar desses professores mesmo. Eu lembro de um professor que foi muito, mas muito seco comigo, né? E de direito penal, inclusive, e que eu não consigo esquecer ele nunca, né? Mas é um prazer estar aqui, agradeço novamente as palavras que me foram dirigidas, e falando de direito eleitoral, que é uma coisa que a gente adora. Muito obrigado aí. Vamos lá, vamos conversar. Maravilha, doutor, maravilha. Mas aqui do lado também tem um que foi teu aluno aqui, mas que tece muito elogio. Doutor Rafael Molina, que trabalha junto comigo aqui, sempre fala muito do professor Hélio Gomes, que eu não tive o prazer de ter como professor. Mas vamos lá, doutor. Nós tivemos aí, recentemente, já decidida o calendário eleitoral, as mudanças das datas, e aqui, para a gente, inclusive, já começam as alterações também.
principalmente pelo primeiro ato do registro de campanha, que já foram, inclusive, né, os prazos que já estão precursos, que é a filiação partidária, que se deu lá dia 4 de abril, e agora aí já temos aí praticamente as descompatibilizações que devem ocorrer, algumas já aconteceram, mas aí uma que já foi postergada para 15 de agosto, e as nossas convenções partidárias, que vai dar dia 31/8 até dia 16/9. Então, doutor, de forma bem rápida, sucinta, eu peço para você fazer uma explanação rápida dessa mudança eleitoral, o que vai afetar de pronto aí esse assunto nosso de hoje, que é os registros da campanha. Dos candidatos, melhor dizer. Em relação ao conteúdo do registro de candidatura, não mudou muita coisa. Uma situação que é nova é a questão da convenção partidária virtual, de acordo com as recomendações sanitárias de cada município, à época da realização das convenções. Essas convenções têm que ter um registro, e esse registro ainda não está muito claro, mas a gente está recomendando que esse registro seja feito através de vídeo, onde os convencionais possam reconhecer o nome completo, com o CPF, com o título de eleitor, para poder essa convenção virtual passar a se encaixar dentro dessa situação que a pandemia criou. A convenção ela pode ser feita através de qualquer tipo de registro de áudio e vídeo, e ela tem que ser assinada dentro do sistema Candex. Sempre houve uma preocupação de nós, eleitoralistas, de discutir aquela coisa de não deixar a ata da convenção aberta. É uma prática muito comum. As pessoas falam assim, mas isso não existia. Até porque se existisse era fraude. Não, existia e sempre existiu a ata aberta. Então você fazia a convenção, registrava a presença e deixava as deliberações em aberto para você negociar com os partidos. Por uma iniciativa, inclusive, do nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nós passamos a ter que encaminhar essa ata logo com um prazo de 24 ou 48 horas, não me lembro bem, logo após a realização da convenção. Então, você convocava para um dia, tinha que mandar. Agora, isso unificou para o Brasil inteiro, porque com a resolução, eu só não me lembro o número correto dela aqui, mas a resolução 23... vamos lá. 23.623, né? A resolução 23.623 sobre as convenções virtuais, né? Ela coloca que eles têm que ser, essa convenção ela tem que ser encaminhada, ela tem que ser registrada dentro do módulo externo do sistema Candex. Para quem está começando agora no direito eleitoral, a justiça eleitoral ela é uma justiça que cada vez prima pela realização de atos que possam garantir a lisura do processo eleitoral, que é um dos princípios que regem o direito eleitoral. E o sistema Candex é um sistema de registro de candidatura que ele tem dois módulos, o módulo externo e o módulo interno, que fica a cargo da Justiça Eleitoral. O módulo externo, os partidos utilizam para poder lançar os nomes, os registros, os documentos que instruem o registro de candidatura, lá do artigo 10, 11 da Lei 9.504, 97, a Lei Geral de Eleições, e esses documentos que são inseridos no Candex, eles são migrados, então, para o módulo interno e depois disponibilizados na plataforma, no portal da Justiça Eleitoral, para que toda a sociedade tenha ciência e que toda a sociedade possa, então, conhecer a vida pregressa daqueles que se colocam como candidatos, que também é um princípio do direito eleitoral, o princípio da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular. Então, a convenção virtual ela só veio no momento de pandemia, mas ela adiantou algo que
logo ia ser uma realidade. Porque a convenção ela vai poder ser, então, realizada de forma virtual com assinatura digital. Aqui nós temos uma alteração que tem uma medida provisória, se não me engano, 923 de 2020, que ainda é medida provisória, não virou lei, que é aquela da desburocratização, que o presidente Bolsonaro baixou essa medida provisória visando a desburocratização dos documentos, e ele criou 3 tipos de assinatura: assinatura simples, assinatura simples, deixa aqui que eu ainda tenho que fazer uma colinha aqui, hein? A assinatura simples, a assinatura avançada e a assinatura qualificada. A assinatura qualificada ela já existia, que ela é feita dentro do módulo de certificação do processo de certificação da ICP Brasil, né? Que é o Carlos, os advogados, as pessoas que trabalham com direito ou com empresas, é aquele certificado digital que você faz, inclusive com vinculação ao seu CPF junto à Receita Federal. Essa é a certificação qualificada. E aí, criadas agora a certificação simples para assinatura de documentos que não são sigilosos e a assinatura avançada, que é uma assinatura intermediária entre a qualificada e a simples para documentos sigilosos, documentos de maior importância, mas que as pessoas vão passar a poder adquirir essa certificação para poder assinar sem precisar ir no cartório, sem precisar fazer aquelas coisas, aquela peregrinação para poder você registrar ou reconhecer um documento como verdadeiro. E aqui, nas convenções virtuais, nós vamos poder fazer dessas 3 formas. A própria resolução ela estabelece que a filmagem áudio e vídeo ou qualquer outro mecanismo, né, que possa registrar e identificar os convencionais de forma clara, inclusive a decisão, a votação desses convencionais vai valer. Então, assim, essa é uma novidade, eu acredito que veio para ficar. Em relação à emenda constitucional 107, rapidamente, a grande questão foi a mudança do primeiro e segundo turno para mais adiante. Nós vamos ter dia 15 de novembro e dia 29 de novembro a eleição do primeiro e segundo turno. O processo de prestação de contas também ficou mais restrito, o prazo diminuiu, o que vai exigir mais dos contadores, mais dos advogados e vai exigir mais dos candidatos em relação ao controle de arrecadação e de gastos na campanha eleitoral. Essa é uma situação que tem que ficar muito bem cuidada, tem que ter profissionais que conheçam essa atividade, que conheçam o direito eleitoral, que se preparem para fazer isso, porque o tempo diminuto faz com que a experiência em relação à atuação a esse tipo de documento a ser criado, a prestação de contas, registrando toda a movimentação bancária, arrecadação, gasto da campanha, tem uma importância preponderante. Nós já tivemos aí candidatos caçados por conta de gastos ilícitos. Não vem ao caso a gente citar nomes, mas são vários no Brasil inteiro. Ótimo. É exatamente isso que a gente vem até trazendo, uma vez que a pandemia, esses isolamentos têm prejudicado aí as informações. É nesse intuito aí que a gente tem feito as lives, chamando grandes juristas aí para estar passando para aqueles que estão nos assistindo. Viu, professor Hélio? Só para você ter noção aqui, de forma bem rápida, nossa audiência é muito grande hoje. Eu acho que foi muito bem divulgada, bastante gente comentando, muitos dirigentes de partido e pré-candidatos. Cito aqui a vereadora Cátia Bramilha de Guarantã, Leandro de Juína, Edésio, lá de Corumbá, cidade onde eu morei, Marco Túlio, Zica de Conis, doutor Diego Pécora, Gilberto Elias, Fabiana, José, doutor Richard, Gessi, nossa amiga, Vinícius Dantas de Barra do Garça, Rony Peterson, Éder Marques, lá de Arenápolis, Maro Bevites, aqui de Cuiabá, do Pedro 90, Paulo Macedo, Arthur de Lara, Wilson Brizola, Haroldo Santana. Então, assim, Cid nos assistindo, valeu, Cid, obrigado pela presença. Major Cícero, doutor Marcelo Coelho, também advogado
que atua no direito eleitoral, companheiro da nossa comissão de direito eleitoral da nossa ordem. Então, bastante gente, a gente vê a audiência aqui de muitos pré-candidatos e dirigentes. E isso é bacana colocar para eles até, professor, que nas eleições municipais eles ainda não tiveram essa questão do processo eleitoral, inclusive, e essa questão da ata que o doutor colocou, que inclusive ela não pode ficar aberta e ela tem que ser digitalizada também, né? E tem que ser enviada pelo Candex, ou até sendo entregue lá via digital 24 horas depois para a Justiça Eleitoral dentro do seu município. E também já colocando que gera aí, cada registro de candidatura vai gerar um processo que é dentro do nosso PJE e não mais um processo físico como costumava ter, principalmente municipal, que ainda não teve uma eleição digitalizada. Então, é mais ou menos isso, chamar a atenção, especialmente quando o doutor fala da qualificação dos profissionais para orientar esses dirigentes partidários e também os pré-candidatos. Porque sem essa qualificação dentro do ritmo que é a justiça eleitoral, não dá tempo para o profissional aprender a especialização e a especificidade que o direito eleitoral tem. E cabe lembrar aqui que a mini-reforma até ela tirou, e eu não sou contra isso, alguns é contra, porque acham que vai dar ensejo até para um eventual Caixa 2, mas eu acho muito acertado o legislador quando ele tirou aí os gastos de contador e advogado fora do limite de campanha que esses pré-candidatos têm. Exatamente, eu acho que isso daí é um ganho para os profissionais, sim, e a preocupação cada vez mais de ter ali uma assessoria técnica acompanhando o eleitor. Como bem o doutor colocou, nós tivemos aí casos de pessoas que ganharam as eleições na urna, mas perderam depois com decisões judiciais. Então, vale a pena essa preocupação toda, principalmente essas mudanças aí que estão acontecendo, que o pré-candidato e o dirigente tem que ficar atento, principalmente em aprender a operar esses sistemas aí. E aqui já coloco bem o trabalho que o nosso Tribunal Regional, nosso TRE de Mato Grosso faz. O ano passado deu muita capacitação técnica para a gente. Eu, como dirigente no passado, acompanhando lá, a gente recebeu até um checklist dos documentos que o partido, os candidatos já teriam que correr atrás, não ter problema, e inclusive operar o sistema. E aí coloca, o TRE já fez semana passada, inclusive, sexta-feira, uma palestra com a doutora Roberta, inclusive, na sexta-feira aí, onde os técnicos, juízes, promotores e os advogados também, membros da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, tiveram uma oportunidade de estar presente falando desse assunto tão importante para não pegar de surpresa ninguém. Doutor, já entrando um pouco para o pré-candidato que já está com sua decisão esperando apenas as convenções, o que ele pode ganhar tempo de tirar as certidões, de verificar? Qual é a documentação que o candidato já tem que estar preocupado e com ela debaixo do braço aí para não ter surpresa no futuro? Olha, Carlos, sempre que eu fecho um contrato de assessoria com um candidato, a primeira coisa que eu faço é checar as certidões desse candidato, bem antes do prazo, para que eu não seja pego de surpresa por alguma situação que o candidato esqueceu de falar ou não lembra, né? Uma vez eu conversando com o candidato, falei, você tem quantas ações? Aí falou, acho que eu tenho 2. Aí eu falei, então tá, beleza. Aí eu fui ver, ele só de ação civil pública tinha 12. Então, assim, você não pode, não é que você não tem que confiar no seu cliente, né? Mas você tem o dever profissional de, já que contratado, zelar pelo seu cliente. Então, o que você deve fazer? Procurar, de antemão, verificar se todas as suas certidões saem pela internet mesmo. Até porque hoje o fórum está fechado. A maioria não, todas as comarcas,
estão com o foro fechado. Hoje, parece que algumas comarcas começaram o processo de reabertura gradual, desde que na cidade o risco em relação à pandemia não esteja muito alto, alto ou médio, desde que ele seja moderado ou baixo. Aí a comarca pode começar a flexibilizar. Então, torna-se mais importante ainda que os pré-candidatos verifiquem as suas certidões. Quando você faz o checklist, e é muito comum as pessoas elas vão lá e checam o que diz a lei e o que diz a lei das eleições e a resolução do registro de candidatura, que fala em certidões criminais. Contudo, eu sempre lembro que não são só as certidões criminais, tem as certidões cíveis. Então você tem que tirar certidão civil e criminal da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. Certidão, vamos explicar qual que é essa certidão então. É a certidão, por exemplo, você mora em Sinop, então você tem que tirar a certidão da subseção judiciária de Sinop, você tem que tirar a certidão da seção judiciária de Mato Grosso e você tem que tirar a certidão do Tribunal Regional Federal da primeira região. Se você mora em Barra, Cáceres, Diamantino, que tem subseções judiciárias federais, você tem que tirar da subseção. Ah, mas a resolução não fala isso. Cara, não larga de ser teimoso. O que custa? Você está com o computador na frente, vai lá e checa a certidão. Ela vai sair, saiu negativa, excelente. Você tem a da subseção, você tem da seção judiciária, você tem a da segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da primeira região. Cível e criminal. Aí você vai para a Justiça Estadual e vai fazer a mesma coisa. Certidão da primeira e da segunda instância, civil e criminal. Ah, mas qual certidão eu vou tirar? Hoje, o Tribunal de Justiça, na primeira instância, ele tira a certidão unificada. Ah, mas e se eu chamo José Maria da Silva? Vai dar homonimia. E aí você vai ter um tempo maior para se dirigir ao cartório da sua comarca, cartório distribuidor do foro da sua comarca, para poder tirar essa certidão de forma pessoal. Ela não vai sair pela internet. Não quer dizer que você tenha algum processo. Ah, mas doutor, não tem processo. Nunca fui acusado de nada, nunca fui preso, nunca tive problema nenhum com a justiça. Sim, mas o seu nome é um nome comum no Brasil, né? Carlos Rachida, por exemplo, vai ser difícil se arrumar. Tem? Pior que tem. Então você veja, você tem que tirar na primeira instância e na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, civil e criminal. Agora você imagina, se deu homonimia ou se tem algum processo, a certidão não sai. Os fóruns estão fechados. Como é que você vai fazer? Você vai deixar para agosto, setembro, para você na última hora ir procurar a certidão? Já procure agora. Você tem que tirar a certidão criminal da Justiça Eleitoral e a certidão de quitação com a Justiça Eleitoral. A resolução, ela fala assim, que as certidões da Justiça Eleitoral, o próprio sistema Candex, ele faz o batimento com o sistema Elo de controle de atualizações de situações do eleitor, né? As ASEs, né? As anotações da situação do eleitor, e ele já verifica automaticamente se tem ou não algum problema. Aí o cara fala assim, então não precisa tirar. Rapaz, você vai esperar a Justiça Eleitoral descobrir um problema que você tem, por exemplo, uma multa de R$ 3,50 porque você não votou no segundo turno de 2010? Rapaz, você está de brincadeira comigo. Você corre o risco de ter um registro de candidatura indefinido porque você tem uma multa de R$ 3,50 porque você não votou e nem justificou o segundo turno da eleição. Ah, você está de brincadeira. Tire a certidão da Justiça Eleitoral, de quitação eleitoral, a certidão criminal da Justiça Eleitoral. Você não precisa juntar no sistema Candex, mas você já tem ali a comprovação de que você está quites com a Justiça Eleitoral.
de que você não responde nenhum crime com a Justiça Eleitoral. Nós falamos da Justiça Federal, falamos da Justiça Estadual, falamos da Justiça Eleitoral, né? Aí vem alguns outros documentos que vão instruir o registro de candidatura de acordo com o caso. Por exemplo, qual é a sua profissão? Comerciante. Comerciante não tem que tirar certidão em lugar nenhum. Você não precisa tirar certidão de Só fazer uma protesto. parte, doutor. Ah, Só fazendo uma parte aqui, dentro da tua fala, lembrando que a Justiça Eleitoral, e isso acontece, ela pode pedir para o candidato, mesmo que seja dispensado essa certidão que o doutor lembrou aí, mas a Justiça ela pede para o candidato, às vezes, comprovar alguma documentação, inclusive presencialmente. Então, tem que ter o candidato com essa documentação na sua posse, né? certeza. Por exemplo, o cara tira uma certidão civil e descobre que tem uma ação civil pública porque a empresa dele vendeu para o município tal e aquele prefeito foi acusado de improbidade e a empresa foi colocada como ré e ele, o sócio, também entrou como réu. Ele não foi citado. Essa ação de improbidade não gera inelegibilidade, ela não impede a candidatura, só que você tem que, ao dar a certidão positiva de qualquer uma dessas que eu acabei de falar, você tem que tirar a certidão de objeto e pé de cada processo que foi positivado. É lógico que na certidão que já sai hoje, para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Federal e da Justiça Estadual, ela já lista que tipo de ação. Se é uma ação de execução, você não precisa tirar a certidão de objeto e pé de uma ação de execução. Você vai precisar tirar das ações que efetivamente poderiam gerar algum caso de inelegibilidade, ou de natureza constitucional, ou de natureza infraconstitucional, como ações penais, ações de improbidade e assim por diante. Por que você tem que comprovar isso? E isso decorreu da Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar número 64 de 1990, comumente chamam a Lei 135 de Lei da Ficha Limpa. Ou seja, quem tem uma condenação, mesmo que não transitou em julgado, em ação penal de alguns tipos de crime, ou em ação civil pública de improbidade, e aqui, novamente, nós temos que ver que tipo de condenação, se foi uma condenação que houve dano ao erário, que houve dolo por parte do condenado, que a simples ação civil pública condenada em segundo grau com recurso não gera a inelegibilidade e muito menos a aplicação da pena da suspensão dos direitos políticos de forma antecipada, que só vai se dar depois do trânsito em julgado. Então, é necessário, como dica para todos os candidatos a vereadores, são centenas de candidatos a vereadores. Se você colocar, Mato Grosso são 141 municípios, a maioria das câmaras tem entre 9 e 10 vereadores, vamos pôr aí uma média de 10, 141 vezes 10, dá 1.410 vagas sendo disputadas, né, pelos candidatos a vereador. Se você colocar uma média aí de 1.410, se você colocar 10 por vaga, você vai ter 14 mil candidatos a vereador. Eu acho que não vai dar isso, vai dar em torno de 7, 8 mil candidatos, estou chutando aqui. Mas, e ainda tem os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Então está todo mundo correndo atrás de documento, todo mundo correndo atrás de certidão, todo mundo precisa disso para a última hora e você deixou para a última hora. Então faça isso antes. Pegue e verifique todos os seus documentos. Uma outra coisa, eu pedi uma vez para um colega, ele não é advogado, mas ele era bacharel em direito, e ele tinha mudado de estado. Eu falei, você precisa comprovar que você não é analfabeto. Como que eu comprovo que eu não sou analfabeto? Com um diploma, um certificado de primeiro grau. Se você tem um certificado de bacharel em direito, comprova que você não é analfabeto, né? Pelo menos em tese. Então, assim, veja você, o cara não tinha documento nenhum. Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer um bilhete, ele teve que fazer uma declaração à mão e datar e escrever eu, fulano de tal, papapá, papá. Aí o cara falou, mas isso é uma vergonha para mim, eu sou formado, sou de nível superior. Eu falei, cara, mas você não tem o certificado. Inclusive, no Candex eu não vou poder informar, não tem seu documento. Vai ficar lá com o cara alfabetizado.
Aí ele, mas isso é muito ruim, né? Aí eu falei, pois é, então você precisa ter o seu certificado de escolaridade, se você é candidato homem, você precisa ter o seu certificado comprovante de que você prestou o serviço militar, que você foi dispensado do serviço militar, o seu comprovante de alistamento militar perante essa obrigação do brasileiro com o serviço militar. Você, como eu estava dizendo, o comerciante não precisa de certidão, mas o advogado precisa, o veterinário precisa, o médico precisa. Por quê? Porque todos esses profissionais, eles têm que trazer certidão de que eles não têm condenação perante a sua classe. Por quê? Princípio da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular. Se você é advogado, se você é médico, se você é médico veterinário, se você é administrador de empresas, você tem o seu conselho, você vai ter que ir lá tirar uma certidão dizendo que você não responde nenhum processo disciplinar dentro da sua profissão, para poder, então, se colocar como registro de candidatura, né? Então, assim, eu já vi casos... Pode falar. É bom lembrar que eu estou vendo os comentários aqui do pessoal perguntando da obrigatoriedade das certidões expedida por alguns tribunais, como o doutor falou do objeto de pé, e quando vem a diligência do nosso tribunal, o prazo aí, se não me engano, são 3 dias, né? E aí você não vai justificar para o juiz que... Tenho dúvida se é 3 ou 5. Tenho dúvida se é 3 ou 5. E o prazo para você... Eu acho que são 5 dias, certidão de objeto de pé. Tenho minhas dúvidas aqui. Mas o prazo da Justiça Eleitoral para você juntar é 72 horas. E aí você vai pegar uma certidão de objeto de pé, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Federal vem e fala assim, eu preciso de 5 dias para te entregar a certidão de objeto de pé. Aí o que a gente faz? A gente protocola o protocolo do pedido de certidão de objeto de pé, dizendo que vai, e pede prorrogação de prazo. Aí até o juiz decidir, você junta o documento se ele sair perfeito. Então não deixe para a última hora. Colocamos aqui as questões das certidões, os documentos, título de eleitor, daí você tem que ter à mão. Lógico, né? Você quer candidatar, tem que ter todos esses documentos à mão aí para você registrar a sua candidatura. Então são as certidões que vão comprovar a ausência de alguma inelegibilidade e vão comprovar que você tem os requisitos para ser elegível, ou seja, elegibilidade, né? Então são os documentos para você provar isso. Ainda há que se falar também que o registro de candidatura, ele é o requerimento de registro de candidatura feito no Candex, o RRC, ele é o documento do candidato. Mas antes do juiz analisar o documento de registro de candidatura do candidato, ele tem que analisar o requerimento de registro da declaração de regularidade dos atos partidários, o que a gente chama de, carinhosamente, de DRAP, D-R-A-P, né? Por quê? Porque o DRAP, nós não temos no Brasil candidaturas avulsas. As candidaturas têm que ser vinculadas a um partido político, é uma afiliação partidária, é uma condição de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Não? Então, assim, ter filiação partidária. Então, você precisa, mas o partido precisa estar regular no município. O partido precisa ter prestado contas anual, o prazo foi dia 30 de junho. Tanto é que no dia 30 de junho de manhã, tinha partido me procurando para poder fazer declaração de prestação de contas sem movimentação, declaração de contas partidárias que o partido não tinha tido movimentação no ano passado e tal, para poder ficar regular. A ata da convenção partidária também compõe esse DRAP, porque é na convenção partidária que te escolheu como candidato, é a convenção partidária que decidiu as coligações. Lembrando que nessa eleição nós só teremos coligações para os cargos majoritários de prefeito e vice-prefeito. O cargo de vereador não é permitido mais a coligação, né? Os partidos têm que lançar o que a gente chamava antigamente de chapa pura, né? Ou seja, somente candidatos daquele partido poderão
concorrer sem aquela coligação. Isso, inclusive, é bom, que vai fortalecer mais os partidos políticos, né? Quando você fala em filiado, só para ilustrar, eu estava verificando hoje, antes até para a gente comentar aqui a título pitoresco, né? Nós temos hoje no Brasil 16.499.493 pessoas filiadas a 33 partidos. Nós temos 79 partidos em formação, ou seja, 79 agremiações partidárias que querem ser reconhecidas como partidos, mas não são. Nós temos 33 partidos políticos. E aí, aqui eu faço um comentário, porque muita gente fala assim, mas é muito partido, porque nos Estados Unidos tem 2. Não, lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos da América não tem 2 partidos, né? Lá não é um sistema bipartidário. Os Estados Unidos da América tem em torno de 70 partidos. Inclusive tem partido nazista, inclusive tem partido da maconha, inclusive tem partido dos negros do Harlem, né? Um partido criado exclusivamente dentro de um bairro onde só quem pode participar é quem é negro e quem mora naquele bairro. No Brasil isso não é permitido, os partidos têm caráter nacional, né? E esse documento de regularidade desses partidos vai compor, então, a base da chapa para o requerimento de registro dos candidatos. Só para a gente... Vou abrir aqui, porque senão eu fico só falando e o Carlos não participa. Diz aí, Carlos. Maravilha, doutor. Mas estamos aprendendo aqui com a experiência e o conhecimento que o doutor tem. Mas isso daí é importantíssimo ter. E, às vezes, o candidato ele joga muita responsabilidade para o dirigente partidário. E é uma coisa que eu, como dirigente, fui, e principalmente como secretário, a gente via muito que o candidato ele joga a responsabilidade do seu registro para o partido. E é uma coisa que eu sempre alertei os candidatos. Quem tem o interesse de ir para a urna, de ser eleito, de ter o mandato, é o candidato. Então, a gente não pode delegar essa responsabilidade para o dirigente. E sim, ao contrário. O candidato ele tem que checar, inclusive, o andamento e esses documentos partidários aí que o doutor colocou, inclusive a regularidade, inclusive hoje a gente debate muito a questão de prestações de conta, né? Prorrogou-se um prazo aí até para as questões de comissões provisórias virar diretório, e inclusive a questão das decisões de cota de gênero, que hoje a gente vê o nosso Tribunal Superior Eleitoral decidindo questões até que a chapa inteira cai com candidatura laranja. Então, assim, eu vejo, professor, que cada dia mais os filiados e aqueles que têm o interesse de participar do pleito têm que ter uma visão controversa, que é aquilo que estão acostumados a fazer, de deixar a mão aí dos dirigentes para tomar conta desses registros, inclusive partidários. Então, tem que ter a fiscalização, o acompanhamento, a preocupação do candidato e ver a situação e a regularidade do partido. Mas aqui eu já vou chamar outra atenção e já perguntando para o doutor, e não se preocupe em estar falando, e é isso que é a intenção nossa mesmo, estar ouvindo o doutor, o conhecimento, a experiência que tem nessas candidaturas, o próprio registro eleitoral, a certidão eleitoral, a quitação eleitoral do candidato, a gente vê às vezes que o candidato não vê. E aí já fazendo uma pergunta de comentário que colocaram aqui, está devendo multas ou até parcelamento de outras campanhas anteriores, e o candidato vai ser pego de surpresa lá no processo de registro dele. Então, isso daí é toda uma preocupação, e já te faço uma pergunta que já foi feita aqui nos comentários: esses candidatos que estão com dívida, inclusive já sendo executados dentro de outros processos eleitorais ou até de não votação, já estão perguntando para a gente que cabe o parcelamento, como que dá a situação no momento atual, ele correr atrás e fazer o pagamento dessa dívida. E se ele não pagar, ele parcelar, ele pode ter o seu registro deferido nessa campanha? Se ele tiver com alguma multa eleitoral em atraso e essa multa constar dentro do sistema salvo engano, é do sistema Elo, que cuida do cadastro eleitoral, ele não vai ter quitação eleitoral.
e ele não tendo quitação eleitoral, se na data do registro, do requerimento do protocolo, do requerimento do registro de candidatura, ele não tiver quitação eleitoral, a candidatura dele tem todas as chances de ser indeferida. E a jurisprudência é pacífica no sentido de que esse indeferimento não tem o que fazer, né? Outra questão aqui, doutor, já está respondendo os nossos seguidores aqui, a audiência que nós estamos tendo, que é bastante hoje mesmo. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. A questão também, e aí a gente vê as questões, inclusive de doação de campanha, que agora tem uma mudança, a questão da declaração de bens, né? Então, estão pedindo aqui para o doutor abordar um pouco a questão da declaração de bens. Inclusive, aí, que teve uma prorrogação da Receita, mas aqueles que não têm declarado, o próprio cunho, e também vale aqui a gente explorar a questão de doação de campanha, que antes o candidato podia fazer o autofinanciamento de sua campanha sem ter nenhum limite, e agora aí, pelo que eu entendi, o candidato também, para financiar, ele vai ter um limite de 10% do seu patrimônio. Então é interessante o senhor abordar um pouco esse assunto para a gente e para aqueles que estão nos acompanhando. Antes de falar disso, eu queria dar uma dica aí para os candidatos. Deixa eu pegar aqui na câmera certinho. Aqui. Cadê? Aqui. Aí. E-título. O e-título é um app da Justiça Eleitoral que você, gratuitamente, no seu celular, tanto iPhone como Android, você faz o download do app, insere os seus dados do seu título de eleitor e o app, ele vai automaticamente, você clica aqui embaixo, ele vai gerar a sua certidão de quitação eleitoral, ele vai gerar a sua certidão criminal. Eu acabei de gerar aqui um toque, veja você, foi só um toque, já gerou a certidão negativa criminal minha, né? A certidão de quitação eleitoral, e você ainda tem a possibilidade de saber aonde que você vai votar. Está aqui uma coisa simples que todos os candidatos, custo zero, que você pode baixar no seu celular, coloca o certidão, não precisa de ninguém para fazer isso para você, e você já vai ter a certidão de quitação eleitoral e a certidão de crimes eleitorais aí no seu celular, na hora que você baixar o app e se cadastrar. Bem onde também é muito bom para quem quiser saber onde que vota também. E aí, lembrando aí da sua pergunta, foram em relação à questão da doação e em relação... Me lembra aí, Carlos. Da declaração de bens do candidato. Declaração de bens. Tem que se apresentar para o registro. O prazo da declaração do imposto de renda encerrou-se dia 30 de junho, né? Então, as declarações já estão feitas. Se você não tem nenhum bem declarado no seu nome, né, é só você, lá na declaração do sistema Candex, vai ser digitado que não há bens a ser declarados. Agora, se você tem bens, né, você basta copiar os bens da sua declaração de imposto de renda. Então, assim, aqueles candidatos, por exemplo, quando você pega um candidato que tem muitos bens, preencher o requerimento de registro de candidatura desse candidato com um tempo exíguo, cara, assim, muito difícil, são muitas candidaturas. Aí você pega um cara lá, vou dar um exemplo aqui, um pobre hipossuficiente, por exemplo, o nosso ex-governador Blairo Maggi. Imagina o sofrimento que foi para digitar os bens daquele homem. Então você imagina quantas folhas que não foram, e você tem que inserir no sistema. Então, a declaração ela não é manual. Você tem que lançar a declaração no sistema Candex, aí é emitido e você vai assinar essa declaração. Que você, afinal de contas, você está fazendo uma declaração perante a Justiça Eleitoral. Se você faz uma declaração falsa, você vai cometer crime de falsidade ideológica de ato eleitoral. Ou seja, né, em relação à declaração de bens, espero ter resolvido aí. Em relação à arrecadação, novamente nós temos aí alguns detalhes.
Eu ainda não dei uma lida boa na resolução que trata da arrecadação e da prestação de contas, até porque no escritório eu tenho parceiros que fazem essa atividade comigo. Então, eu confesso para você, Carlos, que não domino muito a questão da resolução nova, mas a questão da arrecadação, até por uma questão de conhecimento jurídico, é de que o candidato tem que ter muito controle sobre a arrecadação dos gastos. Nós já estamos liberados, salvo engano, desde o dia 30 de abril, para fazer o crowdfunding. O que é o crowdfunding? É a vaquinha eleitoral. Já tem empresas cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral que o candidato pode contratar. Eles cobram uma taxa de administração entre 3% a 5%, que vão fazer vaquinhas eleitorais. As pessoas podem doar via aquela empresa, esse dinheiro fica guardado. Quando o candidato registrar a candidatura, aquele dinheiro vai entrar na conta dele de campanha para ele utilizar e não ficar tão apertado com o prazo de arrecadação, tudo em cima da hora. Partidos que têm uma militância forte, que têm militância aguerrida, os filiados acabam fazendo contribuições pequenas e por isso aí a questão do nome da vaquinha eleitoral. Então, assim, você tem que ter cuidado com os gastos na pré-campanha, os gastos não podem ser excessivos, afinal de contas você não está em campanha, você está divulgando o seu nome e a proposta que você é um pré-candidato. Então você não pode ter santinho, você não pode ter slogan, você não pode ter adesivo. Hoje mesmo um candidato me ligou querendo fazer um adesivo com o rosto dele, com o nome dele, com o partido dele, defendendo a criação de um distrito. Eu falei, você não pode fazer isso. Né? Ele queria fazer um adesivo para colocar, assim, um adesivo 30 por 40 para colocar no para-brisa traseiro dos carros que eram a favor do distrito. Ainda, e com jingle ainda. Hã? E com jinglezinho ainda, de fundo. Aí já teria que ter um carro de som, né? Então, assim, alguns cuidados em relação à arrecadação são claros que tem que ser tomados. Eu dou um alerta também, por exemplo, essa semana chegou uma pessoa que foi doadora de um candidato em 2018. Ela foi doadora. Ela doou 10 mil para o candidato. E a pessoa tem, assim, um certo patamar financeiro interessante. Mas ela só nega. Quanto que ela declarou o imposto de renda dela? 86 mil reais. Aí ela foi notificada, o Ministério Público entrou com uma representação, ela tinha prazo de 5 dias para poder se defender. Ela ficou com a notificação há uns 15 dias e hoje ela procurou o candidato e o candidato me procurou. Eu falei, olha, o prazo provavelmente já perdeu. E eu olhei a situação e falei, isso aqui não tem remédio. Porque a declaração de imposto de renda dela é 86 mil. Quanto que ela podia doar? 10%. 8.600. Ela doou 10 mil. A sorte é que a legislação foi modificada e antes a multa era de 5 a 10 vezes o valor do excesso. Então, você pegar um excesso de 1.400, você falava 5 vezes 1.400 até 10 vezes 1.400. Né? E pega um juiz de linha dura, ele já socava logo 10 vezes. Você tinha que recorrer para diminuir no tribunal. E o mínimo que poderia diminuir era para 5 vezes. Então, você imagina, uma pessoa com um excesso de 1.400, ela ia pagar 9 mil reais de multa. E aí, se ela não parcelar a multa, ela fica sem quitação eleitoral. Né? Então, assim, agora baixou para uma vez o valor do excesso. Eu acho bem mais interessante, até porque a gente via alguns casos que eram pessoas que eram penalizadas. Algumas pessoas, inclusive, que eram utilizadas como laranja, né? O cara ia lá, queria legitimar o dinheiro, pegava uma pessoa e aí ela doava e ela não tinha condições, ela não tinha laço financeiro, não tinha declaração de imposto de renda. E aí as pessoas vão atrás do candidato. De novo, os prazos eleitorais são muito rápidos. Qual o prazo para a defesa? 5 dias. Né? Você recebeu, você tem 5 dias para poder contratar o advogado, fazer a defesa, juntar a declaração de imposto de renda, se for o caso, fazer a retificação, se for possível ainda, se você tiver condições de recolher o imposto. Cara, 5 dias. Você tem que ter um trabalho no advogado, de um contador. Às vezes compensa mais pagar a multa.
Então, muito cuidado com isso daí. Os contadores não prestam atenção nisso. E às vezes, pode doar, né? E aí o cara faz a doação, e aí vem a representação eleitoral para aplicar uma multa no cidadão. Eu já vi casos assim. Doutor, vamos. Tá faltando 10 minutos aqui para a gente encerrar. E a transmissão aqui do Facebook, quando ela fecha 1 hora, ela não perdoa e cai. E bastante pergunta aqui que foram feitas pelos nossos telespectadores aqui, que é grande. Presença de juristas aqui, doutor Lenine, nos assistindo. Um abraço. Um abraço, Lenine. Takao Nakamoto, de Cáceres, um abraço. Rafael Góes, Bruno Garcia. Então, bastante advogados também acompanhando a nossa live aqui, doutor. E passando um pouco para as perguntas aqui, que estão sendo feitas e não foram poucas, o pessoal voltando um pouco ao assunto, perguntando de uma questão que até confesso que eu mudei o meu posicionamento. No começo eu tinha um entendimento que dobrava, mas é a questão da quantidade de candidatos, principalmente naqueles municípios com menos de 100 mil eleitores. Então, tem muita dúvida aqui. Tinha, né? Hoje também não tem, mas a gente gostaria de ouvir do doutor a questão se é 150% ou 200%, conforme a cadeira da Câmara, para aqueles municípios de 100 mil, menos de 100 mil eleitores. É que, na verdade, o pessoal vai lá na legislação e faz a leitura da legislação. A resolução eleitoral, ela copiou a legislação. Aí houve, no meu entendimento, houve um erro, que ela copia integralmente a legislação. Mas não há possibilidade dessa dobrada, né? O TSE já pacificou e isso decorre de uma alteração constitucional. Então, um entendimento constitucional de que não cabe coligação, e aí simplesmente, mesmo que você leia no texto legal que é possível, você pode ver que lá no texto você fala assim, no caso de coligação em municípios com menos de tantos mil eleitores, papapá. Então, assim, não existe mais esse case de coligação. Então, se não tem coligação, só vale o 150. Não tem o que discutir. Está pacificado, sem choro nem vela. Maravilha. E é incrível que tem bastante gente que tinha, confesso que eu também tinha essa dúvida, mas nas últimas leituras aí eu tenho esse entendimento também que acabou coligações, mantém a dobra aí praticamente só para os deputados federais e deputados estaduais, que aí é conforme outra legislação, que os municípios, os estados, né, que tem menos de 12 deputados federais, os deputados federais dobram, mas aí os municípios é isso que o doutor falou. Só outra coisa, doutor, que eu notei aqui dentro da sua fala, que aí, para um lado mais de dirigente, e para alertar aqueles dirigentes que também estão nos assistindo aqui, quando o senhor falou da questão da doação, da doação não, do patrimônio, da lista de bens, principalmente daqueles candidatos que têm um patrimônio grande, lembrar aqui aos dirigentes também que quando vai se digitar agora a ata digital no Candex, ela pede várias informações dos candidatos. E aí é uma correria que se dá para conseguir lançar, principalmente na lista de presença, e pegar esses documentos, esses dados, principalmente dos convencionáveis e dos pré-candidatos ali que vão ser aprovados na convenção. Eu chamo a atenção até que nas eleições passadas tinha uma candidata que ela quase veio para ver de fato comigo, porque eu estava pedindo os dados dela para lançar na lista de presença dela lá e fazer o lançamento da ata, e ela achou um absurdo. Eu estava pedindo as informações dela, que ela falava que o registro só era outra data e não quis passar. Resultado, não coloquei o nome dela na lista, porque se ela não deixou, não quis passar os dados, não teve como a gente lançar, e aí teve problema no registro, e depois ela teve que entrar com um registro individual, porque o nome dela não contou ali dentro da lista que a gente submeteu para a Justiça Eleitoral. Então, tem que ter esse preparo, e aqueles, principalmente aí os secretários que vão lavrar a ata, já pode até digitar no Candex
e depois imprimir e colocar no livro, se for o caso. Mas lembrando que tem aí uma quantidade de informações grandes até, que não deixa para a última hora também, que tem bastante dados que tem que ser informado no Candex lá para fazer a convenção. Doutor, outra dúvida que o pessoal tá questionando aqui, foge um pouco do nosso assunto, mas nós vamos fazer uma live depois aí sobre prestação de contas e essas questões mais financeiras, muita gente perguntando. Mas eles estão perguntando aqui a prova da descompatibilização quando não tem a publicação em diário oficial. O pessoal está perguntando para a gente aqui qual seria a orientação. Deixar contigo responder. O protocolo. Aqui na questão do protocolo, essa discussão a gente já enfrentou ela, já fiz sustentação oral, inclusive, e em alguns casos eu consegui reverter por 4-3, e já perdi também por 4-3, por conta dessa questão do protocolo. O que comprova a desincompatibilização é o afastamento. Ou seja, você protocolar o documento no protocolo do órgão. O brasileiro, você sabe que ele costuma dar aquele jeitinho. Ah, eu perdi o prazo foi ontem. Né? Por exemplo, qual que é o prazo para desincompatibilização? 15 de agosto. 15 de agosto é sábado, então o prazo não é 15 de agosto. O prazo é 14 de agosto. 15 de agosto não funciona protocolo de prefeitura. 15 de agosto não funciona protocolo de estado. 15 de agosto não funciona protocolo de órgão público nenhum. Você tem que protocolar no protocolo geral, na forma do protocolo, com o carimbo, com o registro, com a etiqueta do protocolo. O documento que prova a desincompatibilização é o protocolo no protocolo geral do órgão, da prefeitura, do estado, da União, da secretaria, do ministério, seja lá de onde que o servidor é vinculado. O pedido de exoneração daqueles cargos comissionados que tem o prazo de 3 meses antes da eleição, conselheiro tutelar, prazo 3 meses antes da eleição, servidor efetivo, 3 meses antes da eleição, com direito a afastamento remunerado. Então, assim, o que prova é o protocolo. A publicação tem mais efeito para a ficha funcional do servidor do que para a Justiça Eleitoral. Se ele comprovou o protocolo e o registro foi deferido e ninguém recorreu desse deferimento, precluiu. Então, a situação da publicação vai depender disso. De novo, eu reitero, não faça protocolo na mão do prefeito. O cara chega lá, esqueceu, aí ele faz o protocolo. O prefeito, 3 horas da tarde, no sábado, recebe o protocolo. É pedir para apanhar. Nós temos mais um minuto aqui, o sistema ele normalmente cai até quando a gente passa 1 hora, mas de novo agradecer a presença sua aqui, deixar o convite aberto para falar outros assuntos aí eleitorais, que a gente ganhou um prazo aí até para as eleições deste ano. É sempre uma honra receber um professor, um amigo, que aprendi muito nessa vida política contigo, tanto como dirigente partidário, como assessor, como jurista agora também, sempre teve aí uma referência que a gente sempre seguiu. Desejando muita saúde nesse tempo de pandemia para você e para sua família. Um abraço ao teu filho, que andou muito comigo quando retornei para Cuiabá. E deixar contigo aqui esses minutos finais para fazer suas considerações finais e dizer àqueles que nós não respondemos assuntos que fugiram um pouco da seada. Muitos perguntaram sobre questão de propaganda eleitoral. Pedir para rever a última live que fizemos com o Dr. Rodrigo Cirineu lá. Essas perguntas que vocês fizeram, tem lá. É só entrar e assistir que vocês vão ter a resposta de vocês respondida. E aqueles ali, curtam a nossa página, continuem seguindo. Segunda-feira, um novo assunto aqui na nossa página, Carlos Hayashida e no professor Arleones. Professor, está contigo a palavra para as considerações finais. Um abraço. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram. Só lembrando aí, foi uma pergunta que veio até antes, a gente esqueceu de falar. Os municípios que tiveram revisão eleitoral, revisão do eleitorado,
e os títulos foram cancelados, esse título cancelado de município com revisão eleitoral vai poder votar. Não se enquadram Cuiabá e Vargem Grande. Os municípios, são vários municípios aqui de Mato Grosso, eu sugiro clicar lá na página do TRE de Mato Grosso e tem lá os municípios, vou dar um exemplo aqui, Denise, Diamantino, Tangará, Nova Olímpia, Paranaíta, são vários os municípios. Cuiabá e Vargem Grande, quem teve o título cancelado, está cancelado. Então, assim, agradecer aí ao Carlos, agradecer ao pessoal do seu escritório, a sua equipe aí, que propiciou a gente falar de direito eleitoral, nos colocar à disposição. A gente vai estar trabalhando nessa eleição aí, já temos alguns municípios que já fizeram contato, vão estar trabalhando com esses municípios e levando aí adiante o direito eleitoral na sua magnitude, para que a gente possa cada vez mais ter uma democracia plena e cada vez melhor para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, Carlos. Pessoal, agradeço de coração. Até a próxima segunda, aqui com a gente às 20 horas, na nossa página Carlos Rachida. Boa noite a todos.